David Croft trouxe uma perspectiva que abalou os bastidores do paddock durante o último final de semana, apontando que a Red Bull Racing pode estar iniciando a temporada de 2026 apenas como a quarta força do grid. Essa análise, fundamentada nos dados coletados nos testes de sábado, dia 28 de fevereiro, sugere que o domínio da equipe de Milton Keynes pode ter encontrado seu limite com a nova regulamentação de unidades de potência. Observando o comportamento do carro de Max Verstappen e do jovem Isack Hadjar no traçado, ficou evidente que a transição para os motores próprios em parceria com a Ford está enfrentando desafios técnicos significativos, especialmente no que diz respeito à integração do sistema de recuperação de energia. No último sábado, a telemetria indicou que a Red Bull Racing estava perdendo tempo precioso nas saídas de curva de baixa velocidade, onde a entrega de torque elétrico parecia menos linear do que a observada na Mercedes de George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Vou te contar o que o Christian Horner disse nos bastidores sobre essa perda de desempenho em instantes. Mas antes, olhe o que a análise técnica do setor 2 revelou sobre a Ferrari. O time de Maranello, agora contando com a super dupla formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, demonstrou uma estabilidade aerodinâmica que coloca a Red Bull Racing em uma posição desconfortável de perseguidora. A percepção de Croft é que a McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri, e a Mercedes conseguiram interpretar melhor as exigências da aerodinâmica ativa, deixando o projeto de Adrian Newey, que agora faz parte do passado da equipe taurina, em uma situação de vulnerabilidade. Durante os testes de sábado, a dificuldade de Isack Hadjar em manter o ritmo de corrida com pneus de compostos macios chamou a atenção dos engenheiros no pit lane. O desgaste excessivo no pneu traseiro direito sugere um desequilíbrio mecânico que pode ser fatal em circuitos de alta temperatura. Enquanto isso, a terça-feira, dia 3 de março, começa com uma tensão palpável nas garagens da Red Bull Racing, pois os dados consolidados do final de semana passado confirmam que a unidade de potência ainda não atingiu o pico de eficiência esperado. A Federação Internacional de Automobilismo tem monitorado de perto esses avanços, e a incerteza paira sobre se a Red Bull Racing conseguirá recuperar o terreno perdido antes da primeira luz verde do Campeonato Mundial. Essa mudança de patamar altera completamente a dinâmica das apostas para este ano, colocando pilotos como Alexander Albon e Carlos Sainz na Williams em uma rota de colisão direta com os carros que antes eram imbatíveis. A análise de Croft não é apenas um palpite, mas um reflexo do que vimos no setor 3, onde a tração da Red Bull Racing parecia instável em comparação ao equilíbrio perfeito da Ferrari de Lewis Hamilton. No final de semana passado, outra notícia bombástica surgiu diretamente dos escritórios da Federação Internacional de Automobilismo, impactando diretamente o Grande Prêmio de Mônaco. A entidade máxima do esporte reconheceu que a regra de 2 pitstops obrigatórios, que vinha sendo discutida para aumentar a emoção nas ruas do Principado, não será implementada. Isso significa que a estratégia de corrida voltará a ser focada quase que exclusivamente na posição de pista e no gerenciamento de pneus em um cenário de dirty air extremo. No último sábado, os diretores de prova e as equipes debateram como a ausência dessa obrigatoriedade forçará os estrategistas a buscarem o undercut perfeito para superar rivais em um traçado onde ultrapassar é praticamente impossível. A decisão da Federação Internacional de Automobilismo leva em conta que as novas unidades de potência de 2026 e a configuração dos carros já trarão variáveis suficientes para a disputa. Sem a parada obrigatória extra, o peso da classificação de sábado se torna ainda maior para pilotos como Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, que defendem as cores da Audi.
No paddock, comenta-se que essa mudança beneficia equipes que possuem um carro mais gentil com os pneus, permitindo estender o primeiro stint ao máximo. Vou detalhar como isso afeta a pilotagem de Fernando Alonso na Aston Martin logo mais, mas é preciso entender que o Grande Prêmio de Mônaco, sem essa regra, mantém sua essência de jogo de xadrez em alta velocidade. No último sábado, durante as simulações, ficou claro que qualquer erro no box durante a única troca de pneus permitida poderá custar 5 ou 6 posições, dada a proximidade do grid atual. A terça-feira de hoje nos traz a reflexão de que a estratégia conservadora pode ser a chave para o sucesso em Monte Carlo, especialmente com a largura dos novos carros dificultando qualquer manobra no setor da rascasse ou na curva 12. Laurent Mekies, o chefe de equipe da Racing Bulls, trouxe uma reflexão profunda no último sábado sobre a importância de Max Verstappen para o ecossistema da Red Bull Racing. Segundo Mekies, o talento puro do piloto holandês é o que tem mantido a equipe competitiva mesmo diante das incertezas técnicas deste início de era. Durante os testes de sábado, Verstappen foi capaz de extrair voltas rápidas em momentos em que o carro parecia claramente inferior aos modelos da McLaren e da Ferrari. Essa capacidade de mascarar deficiências do chassi é o que Mekies destaca como o fator diferencial que pode impedir a Red Bull Racing de cair para o meio do pelotão. No entanto, o desafio agora é maior, pois Isack Hadjar, embora talentoso, ainda não possui a experiência necessária para fornecer o feedback técnico refinado que a equipe precisa para desenvolver a unidade de potência em tempo recorde. Mekies apontou que, no final de semana passado, a telemetria de Verstappen mostrava uma precisão cirúrgica na entrada das curvas, compensando a falta de velocidade de ponta com uma linha de traçado muito agressiva. Na terça-feira, dia 3 de março, a discussão no pit lane é se a dependência de um único piloto pode se tornar o calcanhar de Aquiles da equipe de Milton Keynes. A Racing Bulls, com Arvid Lindblad e Liam Lawson, observa de perto esse movimento, servindo como laboratório para as inovações que a Red Bull Racing tenta desesperadamente homologar. A importância de Verstappen transcende o volante. Ele é o líder que mantém os engenheiros focados, mas até onde o talento individual pode superar uma defasagem técnica na unidade de potência é a grande pergunta que fica após o último sábado. O início desta semana também nos trouxe a confirmação dos nomes dos carros para a temporada de 2026, revelando a identidade visual e técnica que cada escuderia levará para as pistas. A Ferrari registrou seu novo modelo como SF26, simbolizando a união da escuderia Ferrari com o ano de uma nova revolução. A Mercedes apresentou o W18, um carro que, segundo os dados de sábado, parece ter resolvido os problemas crônicos de porpoising que afetaram a equipe em anos anteriores. A Red Bull Racing, mantendo sua tradição, nomeou sua máquina de RB22, mas o foco técnico está todo voltado para o que está sob a carenagem. A McLaren trouxe o MCL40, celebrando décadas de história com um projeto aerodinâmico que foi o destaque no último sábado. Até mesmo as novas forças, como a Audi com seu modelo AU01 e a Cadillac com o CT26, pilotado por Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, mostram que a nomenclatura reflete uma ambição renovada. Esses nomes não são apenas para fins de marketing. Eles representam milhares de horas de túnel de vento e simulações computacionais. Durante os testes do final de semana passado, cada um desses carros demonstrou uma assinatura sonora diferente, reflexo das variadas interpretações das novas regras da Federação Internacional de Automobilismo. A Cadillac, por exemplo, parece ter focado em um sistema de resfriamento mais robusto, o que pode ser uma vantagem em circuitos como o do Grande Prêmio do Bahrein ou de Interlagos. Para encerrar nossa análise técnica nesta terça-feira, precisamos falar sobre a postura da Federação Internacional de Automobilismo em relação ao novo modo de ultrapassagem.
A entidade reconheceu publicamente no último sábado que ainda existe uma dose considerável de incerteza sobre como o manual Override Mode vai funcionar na prática das corridas. Diferente do antigo sistema de redução de arrasto, o novo modo de ultrapassagem depende inteiramente da gestão da energia armazenada na bateria. Se um piloto esgotar sua carga tentando se defender, ficará vulnerável por várias voltas. Durante os testes de sábado, vimos pilotos como Esteban Ocon e Franco Colapinto testando os limites desse sistema no setor de alta velocidade. A Federação Internacional de Automobilismo considera ajustar a taxa de entrega dessa energia para evitar que as corridas se tornem meras competições de gerenciamento de botões. Existe o medo de que o Dirty Air ainda seja um fator limitante, impedindo que o carro de trás chegue perto o suficiente para usar o modo de ultrapassagem de forma eficaz. A análise da telemetria do final de semana passado sugere que, se os ajustes não forem precisos, poderemos ter trens de carros onde ninguém consegue avançar, frustrando os tifosi e os fãs ao redor do mundo. A terça-feira segue com reuniões técnicas entre os chefes de equipe e a federação para definir se haverá um aumento na potência disponível para quem persegue. Vou continuar acompanhando cada desdobramento desses testes e todas as movimentações no paddock para trazer a você a análise mais completa da Fórmula 1. Se você não quer perder nenhum detalhe dessa nova era e quer entender tudo sobre a técnica e a política nos boxes, inscreva-se agora no canal Paddock F1 Brasil e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo exclusivo.